Sessão spoiler, a história de Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Do canal Sidão do Game. Isso. Por sinal, não tô escrito. Deixa eu me inscrever aqui. Este vídeo foi patrocinations pelo Leandro. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leandro. Leandro sempre tá patrocinando o vídeo de Assassin's Creed pra gente. É nóis, Leandro. Pô, nunca joguei o 2? Não, esse aqui não é o 2. Não é? Parece que é o 2. Ou é a parte 2? É a parte 2, eu acho. Porque, tipo, teria um tracinho, sabe? Mas tá tudo junto. Agora vocês me bugaram, gente. Agora vocês me bugaram. Agora eu não sei mais. Ó, Assassin's Creed 2. Sim, é Assassin's Creed 2. Então é isso, é aqui, tá certo, é isso. O Leandro falou assim, é assim. Se não foi esse, sinto muito, Leandro, eu entendi errado, mas é a vida. A vida é feita de A gente vai escolhas. fazer intro de novo? Não. Não. Vou deixar tudo isso no vídeo. Rapaz! Parece que os gráficos melhoraram, né? Gente, moça, que peitão. E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de Assassin's Creed 2. Caso você não saiba, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E hoje eu vou estar contando a história de Assassin's Creed 2. É altamente recomendável que você conheça a história do primeiro game da série, o Assassin's Creed 1. Então, isso a gente já viu o vídeo. A gente viu Então você um pode estar vídeo, clicando mas são no link várias que tá partes aparecendo do pra 1. você Esse que eu tô agora. com dúvida. Ah, Assiste a então, história do Leandro, Assassin's Creed tu 1 que pulou. e depois vem pra cá. Não, pra então, eu não curtir sei se o essa Leandro sessão patrocinou a parte 2 do 1 ou se é o 2, porque ele não deixou claro, ele só falou Assassin's Creed 2. Eu não vou saber se Assassin's Creed 2 é 2. Então, Leandro, não vai sei, ser Leandro. spoiler. Então, caso você queira aprender Não qual é a sei, história cara, de me Assassin's bugou. Creed 2, Eu já falei, pra recomendo deixar bem que você se específico, eu sou sente, burro. Porque lá vem história. Pode xingar o O Júlio game depois, começa Leandro. exatamente Eu de onde deixo. terminou o Assassin's Creed 1, com Desmond vendo aqueles símbolos estranhos em seu quarto. E neste mesmo momento, Lucy chega correndo à sala onde Desmond está, pedindo para ele entrar no Animus mais uma vez, e que após isso, eles iriam fugir Ah, do não. Abstergo. Pô, Desmond acha tudo muito Não parou aí mesmo? parou aí mesmo. Tá certo, vida. estranho, ainda Nossa, mais então porque ela o tinha um era sangue só em sua aquilo? roupa, Isso mas aí ele é a acaba parte obedecendo dela, ela e é. deitando na máquina. Gente do céu. E por incrível que pareça, Desmond não volta a reviver as memórias de Altair, e sim as memórias de um novo ancestral, que se chamava... Ezio. Ezio. Auditore da É o parente do Firenze. Enzo. Firenze. O Desmond só consegue presenciar o nascimento de Ezio, e aí a Lucy já desliga o Animus, dizendo que os dois têm que fugir da Abstergo. Como é que é o nome E daquele após jogo algumas que o confusões, moleque vai, eles conseguem vai pro jogo? fugir de lá. Daquele anime? Lucy leva Desmond Sword Art para um Online? esconderijo Sword onde Art estão seus Online, dois versão amigos game. assassinos, Sean Hastings e Rebecca Crane. Os dois são experts em computação e Rebecca foi a criadora do Animus 2.0, uma modificação do mesmo Animus da Abstergo, só que muito melhor. Então a Lucy explica pro Desmond que ele pode aprender as habilidades de seus ancestrais somente por utilizar o Animus, através do Caraca. efeito sangramento. Quando o usuário fica exposto demais ao Animus e revive a maioria das memórias de seus antepassados, ele consegue adquirir suas habilidades. Bacana. Ou seja, em questão de horas, ele pode aprender técnicas que demorariam anos para serem aperfeiçoadas. Um exemplo disso foi Meio a visão roubado, que na Desmond verdade. teve na Abstergo. Ele conseguiu ver aquelas marcas estranhas na parede devido à habilidade de Altair, a visão de águia. E após uma breve apresentação aos seus novos companheiros, Desmond deita na máquina que o leva para o ano de 1476, Nossa durante o Senhora. período do Renascimento. E para quem faltou às aulas de história, eu Eu. vou dar agora uma breve explicação sobre o que é o Renascimento italiano. Nossa. O Renascimento não foi o aprendi isso, período não. que marcou a transição de Idade Média para a Idade Moderna. Aprendi Além sim. de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período Eu provavelmente muitos aprendi, mas não tava progressos prestando e atenção. incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. Chama-se Renascimento, pois trata-se de uma redescoberta do passado. Num sentido mais amplo, o Renascimento pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Ou seja, nesse período, artistas como Leonardo da Vinci começaram a expor obras que retratavam o homem e a natureza ao seu redor, ao invés das obras da época que simbolizavam Deus, por exemplo. E de volta ao jogo, Desmond revive as memórias do jovem Ezio Auditore da Firenze, um nobre de Florença, filho de Maria Auditore e Giovanni Auditore, o banqueiro da cidade.
Ao auge de seus 17 anos, Ezio vivia uma vida perfeita com seu irmão mais velho Federico, sempre festejando, arrumando briguinhas de rua e correndo atrás da mulherada. O garoto Ô, vida também tinha uma boa. irmã mais nova, Cláudia Auditori, e seu irmão caçula Petrúcio. Petrucci Ezio era também feio, trabalhava ó. como mensageiro de seu pai e planejava se tornar banqueiro quando ficasse mais velho. Em uma de suas entregas, Ezio percebe que algo estranho está para acontecer, e quando ele retorna para o seu pai, se depara com sua casa toda destruída. Sua irmã e mãe estão bem, e sua empregada lhe conta que os guardas da cidade invadiram a casa e levaram seu pai e irmãos para a cadeia. Ezio consegue Oxi. subir ao topo da cadeia e conversar com seu pai pelas grades da cela. Giovanni diz pro seu filho que dentro de seu escritório há uma caixa e que era para Ezio pegar tudo o que estivesse lá dentro e levar uma carta para o amigo da família, o gonfaloneiro Uberto Alberti. O garoto não perde tempo e, ao abrir a caixa, se depara com a carta, um pergaminho, um bracelete quebrado e uma roupa branca muito bonita. Ele veste a roupa e corre para falar com o gonfaloneiro. O Caraca. velho falou pra ele levar, né? Não falou pra ele colocar vestir. não, mas tudo bem. Mas tá bom. O importante é levar. E tu prendiste o messeiro Berto? Humberto. Ele explica pro Berto o que houve e o mesmo lhe diz que tudo ficará bem, que aquela carta contém a prova de que tudo aquilo foi um engano e amanhã apresentaria durante o julgamento. No dia seguinte, Ezio comparece ao julgamento e se depara com o gonfaloneiro depondo contra sua família, Ê, falando filha que da eles são mãe. traidores e que na falta de provas para a inocência deles, seriam executados. Ezio tenta impedir, mas acaba vendo seu pai e irmão Meu serem Deus, vai enforcados morrer na mesmo. frente de todos. A criancinha, gente. There! Grab the boy! He's one of them! I'll kill you for what you've done! Guards! Arrest him! Que filho da mãe, velho. Abatete-lo. Better run, boy. And fast. O Huberto avista o Ezio no meio da multidão e manda seus guardas irem matá-lo, só que ele consegue fugir. Pouco após isso, Ezio fala com a sua empregada, que diz que a sua mãe e irmã está na casa das irmãs dela. Chegando lá, Ezio se depara com um bordel e a Madonna Paula se apresenta a ele. Ezio diz que quer se vingar de Huberto, mas ela intervém dizendo que ele precisa se preparar. Ela então o ensina algumas habilidades de discrição, como roubo e disfarce, e indica um Ah, tá. amigo para consertar o bracelete quebrado que ele achou no baú, Leonardo da Vinci. Ezio leva o bracelete para Leonardo, que o conserta com a ajuda do pergaminho que Caraca. Ezio também havia encontrado no baú. Aquele bracelete era uma Hiding Blade, igual ao de Altair, mas que tinha sido adaptada para não cortar o dedo anelar do usuário. Ezio agradece o mais novo amigo e vai atrás de Huberto. Após conseguir matar Huberto, ele foge com a sua família para a cidade de Bem feito. Montegione, na Vila Auditori, onde morava o seu tio. E quando Ezio se encontra com seu tio Mário, o mesmo explica Mário! sobre toda aquela conspiração de assassinos e templários. Pô, Mário, por que você não Ele avisou que explica estava no ele e jogo, Giovanni, velho? assim como toda a linhagem da família Auditori, eram assassinos, e que os templários, como Uberto Alberti, estavam espalhados pela Itália tentando dominá-la. Ele também mostra para Ezio que aquele pergaminho que Leonardo decifrou é de grande importância. Ele diz que há vários espalhados por toda a Itália, e que neles continha uma profecia escrita pelo nosso querido Altair. O nome dado a esses pergaminhos seria um Codex. Ezio decide que quem decifraria esses códex seria seu amigo Leonardo da Vinci, que também gostava do desafio. Após todas as revelações, ele treina Ezio para ser um assassino e o ajuda a caçar os templários e completar sua vingança. Anos mais tarde, Ezio descobre que a família Pazzi, que era rival de sua família e também eram templários, tentariam um ataque à família real da cidade de Florença, os Medici. Durante sua investigação, Ezio descobre com a ajuda de La Volpe, que era um dos mais renomados informantes de Florença, que o líder desses templários era o espanhol Rodrigo Borgia. Após várias confusões, ele consegue impedir o domínio dos Pazzi sobre Florença, matando Francesco de Pazzi e salvando Lorenzo de Medici, que como forma de gratidão, indica ele outros conspiradores italianos. Ao passar dos anos, Ezio vai aperfeiçoando suas habilidades, enquanto caçava templários, salvava inocentes e conhecia novas figuras, como Caterina Sforza, Antonio de Magianis, Teodora Contanto, Bartolomeu Daviano e outras pessoas que marcaram sua vida e o ajudavam a fazer a diferença contra seus inimigos. Ao longo desse tempo, ele também foi encontrando mais páginas do Codex e desvendando os segredos por trás delas.
Após isso, Desmond sai do ânimos para testar suas habilidades. Ele já havia adquirido quase todas as artimanhas de Ezio. Depois de ter uma alucinação, desmaiar e voltar a usar o ânimos, eles começam a achar algumas marcas semelhantes às do quarto da Abstergo dentro do programa. Aquelas marcas teriam sido deixadas pela mesma pessoa que se suicidou após manchar as paredes da Abstergo com seu próprio sangue e tentava transmitir uma mensagem sobre a verdade. Vou explicar melhor isso tudo no fim deste vídeo. 10 anos após a morte de seu pai, Ezio, com 27 anos de idade, ainda estava tentando entender o significado de sua vida. Seu destino o havia levado a Veneza, junto de Da Vinci. Então, Leonardo aparece dizendo que tem algo para lhe contar. Ele diz que, enquanto estava lendo as páginas do Codex, ele leu algo sobre o profeta que aparecerá quando o segundo pedaço do Éden ser trazido à cidade flutuante. Logo Ezio se lembra que um navio, a comando dos Templários, foi mandado para Cipros e estaria voltando a Veneza. Ou seja, em Cipros, eles pegariam o pedaço do Éden e trariam para a cidade que flutua sobre as águas. Ele se despede de Da Vinci e vai atrás de resolver este mistério. Ele vê a chegada do artefato do Éden nos portos da cidade e consegue se disfarçar com a roupa de um guarda e segui-los para seu destino. E após andar um pouco, eles chegam em um beco e lá está nada mais nada menos do que Rodrigo Borgia. Ezio mata os soldados e intima Rodrigo, alegando que não há nenhum profeta ali. Mas Rodrigo surpreende Ezio dizendo que ele mesmo é o profeta. Então os dois travam uma batalha muito intensa. Ela dura alguns minutos até que todos os amigos que Ezio havia conhecido em sua jornada, exceto por Leonardo, chegaram junto a seu tio Mário para o ajudar. Rodrigo foge deixando o pedaço do Éden para trás e tio Mário explica que todos eles são assassinos e que haviam treinado Ezio ao longo dos anos para a chegada do momento certo. Foi tudo Então plano. Nicolau Maquiavel, o líder das Ordens dos Assassinos, aparece dizendo que Ezio é o profeta. Bacana. Após isso, eles se reúnem para a cerimônia de transformação, onde Ezio passará a ser oficialmente parte da Ordem dos Assassinos. Ao queimar seu dedo anelar esquerdo com o símbolo da Ordem e terminar a cerimônia, eles somem pela noite afora. Come, we have much to do. Eles pulando. Ui! Faz parte do ritual. Pular de um lugar alto. Ui! Aí você pula também e morre. Ia ser engraçado. Então o jogo avança para o ano de 1499. Ezio está com seus 40 anos de idade e está em uma Nossa, sala mas com tá os tendo outros bastante assassinos, time skip, após né? terem conseguido Boa noite, reunir Arco. todas as Boa noite, páginas do Arco. Codex. Eles as colocam em uma parede Suave, e em mano. seguida Que isso, colocam meu a maçã Deus. do Éden em um altar em frente Melhor ao é. Codex. Ave Maria. Instantaneamente, a maçã ativa, de maneira semelhante ao que aconteceu com Altair, e é refletido nas Codex um mapa do mundo. Ezio acha estranho e alega que aquelas terras não existem, mas Nicolau intervém, dizendo que elas ainda não foram descobertas. Eles veem uma marca em cima de Roma. Isso identificava que a cripta secreta que a profecia falava estava localizada lá, mais especificamente dentro do Vaticano. E aí eles ligam as peças. Fazia pouco tempo que Rodrigo Borgia havia se tornado papa. Logo eles percebem que a segunda peça do Éden é o bastão papal. Para abrir a cripta, eram necessários a maçã, o bastão e o profeta. Puta merda. Ezio não perde Falta tempo só e um, parte então, para né? Roma e consegue invadir a missa de Rodrigo. Ele tenta matá-lo, mas Deus. Rodrigo tem o poder do bastão em suas gente mãos. luta com o Ezio com a Papa, maçã é? o confronta e após uma batalha mítica intensa, Ezio cai e é esfaqueado, enquanto o Rodrigo adentra a cripta. To deal with you. Gente, isso é bruxaria. Queima. Será que ele vai morrer? Provavelmente. Por mais incrível que pareça, Ezio se levanta e vai atrás de Rodrigo, que tenta abrir a última porta da cripta sem sucesso. Eles se confrontam no mano a mano e Ezio ganha, mas recusa matar Rodrigo, alegando que isso não traria sua família de volta e só o desmaia. You can't. You can't. It's my destiny. Mine. I am the prophet. You never were. Get it over with, then. No. Killing you won't bring my family back. I'm done. Nulla è reale. Tutto è lecito. Faz sentido, Mário.
Requiescat in pace. O assassino usa a maçã e o bastão e consegue entrar na cripta. Ele não encontra nada lá dentro, a não ser uma sala escura com a projeção de alguém chamada Minerva. Ela explica para Ezio Minerva? que ela faz parte de uma civilização antiga que quase foi extinta devido a uma catástrofe ambiental na Terra. E a partir daí, parte de quem sobrou de sua população começou a reconstruir o mundo e criaram os humanos à sua própria imagem. Ela diz que eles sempre viveram em harmonia, mas uma guerra começou entre as duas raças. Os humanos venceram e os que restaram da raça dela se esconderam em criptas pelo mundo todo com esperanças de evitar a mesma catástrofe que havia acontecido com eles. Ao terminar de falar, ela diz para Ezio que ela não quer falar com ele, e sim através dele. E ao final, ela menciona Eita, Desmond, rapaz. dizendo que só ele pode salvar o mundo. The rest is up to you, Desmond. What? Mas quem é Desmond? Don't understand. Caraca, ela já sabia, Please, velho. wait. I have so many questions. Olha que filha da mãe, mano, que da hora. Let's go. Nisso, Tipo, Desmond sai do ânimos Ela e manda uma mensagem pro cara do futuro. futuro e ele tá tipo... Mano, mas pensa o coitado aí do passado pensando... Mano, quem que é Desmond? Pô, ele ficou, quem que é Desmond? de Quem que é Desmond? Desmond? E o cara do futuro, meu Deus, ela previu que eu estaria aqui. a Lucy entrega pra Ele ele uma pensa, que Hiding bruxaria Blade, é essa? dizendo pra ele que Vidic havia chegado lá com outros guardas. Desmond acaba com os guardas e quando vai atrás de Vidic, ele foge. Nisso, eles entram que ele numa consegue van uns e poderinhos? discutem Que ele a fala, né? doideira Uns que viram poderes. sobre Minerva e Lucy acredita que o fim do mundo está próximo. E Eita, esse é o ferro. final de Assassin's Creed 2. Caramba, acaba assim? E agora eu vou explicar pra vocês aquilo que eu prometi no meio do vídeo, sobre as marcas no quarto e no ânimos, vai, vamos lá. verdade. O Desmond era identificado no Abstergo como o indivíduo 17. Havia antes dele um assassino que também estava sendo testado no Animus, que era o indivíduo 16, Clay Kaczmarek. Ele também foi usuário do Animus que Desmond usava no Abstergo, só que ele era exposto ao Animus por diversas horas consecutivas sem parar. Isso começou a afetar o seu cérebro e ele começou a reviver as memórias dos seus antepassados sem precisar do Animus, que confundindo merda. realidade e imaginação. Eita, O Clay coitado. era um assassino muito inteligente, que estava infiltrado na Abstergo com ordens do William Miles, o pai do Desmond e atual líder dos assassinos. Após uma série de eventos, que para vocês entenderem melhor eu vou explicar nos próximos vídeos, o Clay fica impedido de sair da Abstergo e acaba descobrindo a verdade sobre a Abstergo, sobre o mundo Quem, e até sobre a Dracomodo? Lucy. Quem será? Ele preveu que Desmond seria o próximo usuário do Animus e então planejou uma maneira de informá-lo sobre a verdade. Então ele hackeou o Animus daquela sala, colocando uma inteligência artificial de si mesmo dentro dela e espalhando mensagens por toda a projeção da Itália que havia no Animus. Caramba. Ele também tinha o Ezio como ancestral e sabia que Desmond reviveria as memórias do italiano. Após hackear o Animus, ele corta seu pulso e enquanto sangra Meu até a Deus. morte, escreve mensagens na paredes do quarto, aquelas que Desmond vê no final do primeiro jogo. E no Assassin's Creed 2, quando você junta aquelas mensagens que Clay espalhou pela Itália, você recebe este filme. Adão e Eva? Gente, que bizarro. Mó trampa achar todas essas marcas? Imagino, né? Parece dois ciborgue. Adam, I have it. Eve, Look out! É isso mesmo, Iva. Era Adão e Eva Este mesmo. filme mostra um ancestral em comum de Desmond e Clay, Adão. Adão e Eva pertenciam à primeira civilização, a mesma de Minerva. No vídeo, os dois se rebelam Falei contra alguma zoando, força mané. maior, roubando uma das maçãs do Éden, mas são repentinamente parados por algo ou alguém. Faz sentido, Vocês né? entenderão mais sobre Clay, Lucy e a verdade nos No próximos próximos vídeos vídeos. da sessão spoiler. Caraca. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, Da hora, mano, da hora. Você é louco, é muita informação, velho. Meu Deus. Mas agora tudo faz Pô, sentido. mas ele conseguiu resumir o jogo inteiro em 17 minutos e meio. É louco. Da hora.